me tirar da presença de Deus. Ele não vai dormir, ele vai tentar, desde que você está no teu consciente, está no teu entendimento, ele vai ficar ao derredor para te tirar do caminho. E, irmãos, eu descubro que cada vez mais e mais ele vai continuar. Porque para ele não tem mais salvação. Para ele não tem mais salvação. E ele quer levar o maior número possível. E ele quer me levar também. Ele quer me levar também. Ele quer me levar. E ele quer causar morte precoce. Meu Deus. Ele quer causar morte precoce para o cidadão não ter chance de se consertar. Não ter chance, muitas vezes, até de pedir um perdão. Porque o momento da nossa morte é muito crucial. É muito crucial. É muito crucial. Nós podemos estar num caminho belíssimo. Um caminho fantástico diante de Deus. Um caminho que Deus edificando dia após dia o nosso ministério, o teu ministério, o meu. Mas o momento é um momento crucial, que é o momento da partida. Esse é um momento crucial. Por isso que a Bíblia fala que ninguém sabe o dia nem a hora. O dia nem a hora. Nós sabemos sim pela palavra que vivemos as 7 igrejas. Vivemos hoje uma igreja cheia de apostasia, cheia de mentira, cheia de ego e cheia de valores distorcidos, que está entranhado nas mentes, nas nossas mentes de pastores, nas nossas mentes de líderes, que é o capitalismo. Está entranhado nas igrejas. Está entranhado. Em vez de eu mandar 10 missionários para o campo, eu ergo uma igreja de não sei quantos milhões. Em vez de Deus estar me prosperando e está me abençoando, está abençoando o ministério. O ministério agora está pagando até motorista particular. E gente morrendo, alma indo para o inferno. Então está distorcido as nossas mentes, porque nós vivemos num mundo capitalista. Então a guerra vai ser constante. Assim como eu sei que a guerra na mente de vocês vocês que passaram por um processo de mais profundidade, talvez no erro, para os olhos da sociedade, ou para os olhos de vocês, e os sentimentos de vocês. Porque para Deus não. Para Deus não. Para Deus o pecado é pecado. O pecado é pecado. O pecado não existe tamanho. O pecado é pecado. Exceto o pecado contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Mas nós vamos ver hoje que Deus guarda a nossa alma. Deus guarda a nossa alma. Deus guarda o nosso espírito para que não seja tocado. Porque quando Deus não guarda a nossa alma, acontece o que aconteceu, por exemplo, com Judas, que traiu Jesus. Se ele se arrependesse, ele ia ganhar perdão, mesmo mandando o próprio Deus para a cruz, que era o que estava escrito. E se ele se arrependesse, ele ia ganhar o perdão. Mas ele não conseguiu se perdoar. Por quê? Porque a alma dele não estava guardada. A alma dele não estava guardada. Por isso que um ato nosso pode cancelar a nossa salvação. Porque nós não vamos suportar. Nós não vamos suportar. Mas nós vamos ver hoje, pela palavra, que Deus mandou uma palavra aqui dizendo que Ele está guardando a alma de vocês. Ele está guardando a alma. Ele está guardando a alma. Porque já há propósito de salvação para vocês. Aleluia. Glória, amém? aleluia a Deus. Eu creio nisso. Já está guardando. Eu lembro que
A última vez que eu tive aqui, eu falei sobre missões, né? Mostrei missões, foi, né? Missões. Mas eu tinha umas anotações aqui que eu falei em uma outra vez aqui, que eu preguei um pouco mais de palavra. Eu falei para vocês e vou repetir o que causa a ausência de Deus em nossas vidas. Eu falei para vocês que, e estou repetindo para aqueles que não ouviram, a ausência de Deus na nossa vida causa orfandade, causa trevas, causa ódio, causa tristeza, causa maldade, causa guerra contra alguma coisa. Até qualquer notícia, até se uma formiga morrer, ela vai criar uma guerra sobre aquela formiga, sobre aquela situação. Constante guerra. É a ausência de Deus sobre a vida daquela pessoa. Causa também desespero, causa derrota, insegurança, causa iniquidade, enfermidade. A iniquidade mesmo é uma coisa que nos atropela, nos algema a iniquidade. Não pensam que eu não vivo com iniquidade também. Não pensam. Não pensam que os pastores não lutam contra as suas iniquidades. Não pensam que as mulheres de Deus que estão orando dia a dia não lutam contra as iniquidades delas. E essa luta tem que ser constante, porque a iniquidade, ela vai te limitando. Hoje você pisa numa poeira, amanhã você joga um pouquinho de água, aí já vira uma laminha, aí já pisa numa lama maior, aí já gera um abismo gera outro abismo, uma fumadinha gera outra fumada, uma cachaçinha já gera outra cachaça, é uma coisa de doido. E assim vai as nossas iniquidades. Um abismo chama outro abismo. Um abismo gera outro abismo. Um pensamento gera outro pensamento. Um olhar gera outro olhar. Porque nós temos uma descendência pecaminosa. Gera também enfermidade. Muitas enfermidades nossas são por pecados nossos. Muitas. Não vamos falar sobre isso hoje, mas tem um estudo bíblico de uma maioria das enfermidades, grandes enfermidades, ela gera a mágoa, o rancor e o ódio. Ele tem que sair dentro de nós. Ele tem que sair. Porque tem gente que tem ódio de nós, que é Satanás. E ele usa as pessoas em palavras para trazer esse sentimento para dentro de nós, para gerar dentro de nós um verme, uma infecção. E não existe pior infecção do que a infecção espiritual. Aquela coisa que fica, ela não te mata, ela começa a te aniquilar. Ela começa a causar depressão, ela começa a causar frustração, ela começa a causar um sentimento que nem o teu corpo anda mais direito. Se tu der uma corridinha, já dá uma cãibra nas pernas. Ah, é falta de vitamina, é falta disso, é falta daquilo. Não, é uma geração infecciosa no mundo espiritual dentro da gente. Também gera violência, solidão, infidelidade e o pior de tudo, morte espiritual. Meu Deus. Mas nós não vamos falar nada disso aqui hoje. Hoje nós vamos falar de uma coisa pior que isso, que é o medo. Vamos falar de medo hoje. Nós vamos tirar o medo de dentro de nós. Amém. O medo. Por exemplo, vocês já pensaram qual é o maior medo de vocês? Qual é o teu maior medo hoje? Tu já pensou? Qual é o teu maior medo? Lutar e não alcançar o reino. Não alcançar o reino? Qual é o teu maior medo, moço? Eu estou aqui me dando a vida agora para conseguir algo. Se libertar? Se libertar, seguir Deus e acabar indo para o inferno. Qual é o teu maior medo, irmão? Maior medo não é que... Puxa lá dentro da tua alma, qual é o teu maior medo? Meu maior medo é que uma mocinha que disse minha filha, se quiser o Brasil, realmente ela é Deus. Esse é o meu maior medo. E o que tu está fazendo a respeito? Acredito de me tratar para daí eu conseguir
Pai verdadeiro. Tu está orando a esse respeito? A primeira coisa é oração. Para tudo que você quer fazer, para tudo que você quiser executar, para todos os teus medos, para tudo você tem que criar uma proteção. E não existe proteção sem oração. Não existe. Não existe. Eu cheguei aqui até com o coração palpitando, por causa das afrontas. Mas o louvor e a minha oração de joelho saiu pelas minhas lágrimas. Amém. Saiu pelas minhas lágrimas. Saiu de dentro de mim. Saiu o sentimento. Pensei que já estou livre. O que foi jogado contra mim me abalou. Mas tem uma armadura chamada, uma armadura de Deus, lá em Efésios 6, tomo posse dela, já tomei posse. Então até me abala. Até posso me sentir abalado, mas derrotado não. Não estou derrotado. Não estou derrotado. Então nós vamos ver hoje, irmãos, nós vamos falar também sobre um propósito de proteção. Nós vamos tirar o medo de dentro de nós e nós vamos profetizar a proteção divina sobre as nossas vidas contra os que nos apontam. Hoje é a mensagem do Espírito Santo nessa casa, para mim e para você. Amém. Amém? Então nós vamos ver primeiro aqui razões pela qual não devemos temer. Eu queria que alguém abrisse em Isaías 43:1. Vou dar oportunidade para algumas pessoas para estarem lendo, me ajudando. Nós vamos ver razões por que não devemos temer. Em primeiro lugar, nós não devemos temer porque Ele nos resgatou. Peraí, eu estava perdido. 43:1. 43:1. Eu estava perdido. Não lê já aqui. Depois eu mando. Eu estava perdido. Não tinha ninguém por mim. Não pensa que o teu vizinho é por ti. Não pensa que a sociedade é por ti. Não pensa que as leis são por ti. Só Jesus. Elas são até para auxiliar, para que todo mundo caminhe corretamente. Mas por ti, verdadeiramente, por aquilo que está dentro de ti, só tem um que é por ti. Deus. Só Deus. Porque a palavra de Deus fala que Ele nos escolheu, leva-nos a Cristo para que, através de Cristo, nós podemos voltar a Deus. Porque sem Cristo Jesus não tem salvação. É o único caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então nós vamos ver agora. Pode ler lá, irmão. Lê. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Só um pouquinho. Que te criou, ó Jacó. Quem foi Jacó? Jacó foi um homem que foi gerado, tinha uma promessa sobre ele. Você vê que Deus criou Jacó, ele era uma criatura, ele se tornou filho. Aí ele diz assim, repete de novo esse versículo, só essa parte aí, só o comecinho ali até onde tu parou. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Veja bem, de Jacó Deus diz assim, tu se chamarás a partir de hoje Israel, certo? Então ele criou o povo dele na descendência de Jacó. Claro, existe uma outra descendência para trás, mas de Jacó para frente é onde Jacó se transformou em Israel. Israel se transformou em 12 tribos.